Trilhas de aprendizagem. Ensino médio. Página 118. Capa com borda amarela, fundo ilustrado por vários triângulos translúcidos nas cores azuis, vermelhos e amarelos, no centro triângulo branco com bordas arredondadas e base para o lado esquerdo com o título, História, em azul escuro. Ensino médio. História. Página 119. Atividade 1. Quando a vacina motivou uma revolta popular. Trilha de conhecimentos. Você deve se lembrar, quando era criança, que o dia da vacinação não era um dos mais felizes de sua vida. Existia todo um medo diante da dor causada pela seringa, acompanhado pelo pavor de um enfermeiro desconhecido, além da situação de ter que deixar suas nádegas expostas para quem estivesse vendo todo o seu escândalo. De nada adiantavam as tentativas do adulto em lhe acalmar, nem as promessas de um doce, após a vacinação, muito menos as ameaças de lhe fazer chorar, de verdade caso não se comportasse igual uma mocinha ou um mocinho. Isso quer dizer que a revolta popular, analisada nessa atividade, foi liderada por crianças de 4 ou 5 anos, não exatamente, mas, igualmente a você, a população da cidade do Rio de Janeiro, no início do século XX, não queria ser vacinada. No entanto, as circunstâncias eram bem mais complexas que um simples medo de injeção. Quando o Brasil adotou o regime republicano de governo, após o dia 15 de novembro de 1889, um forte pensamento reformista invadiu o coração e as mentes das elites dominantes do país. Toda referência aos tempos imperiais deveria ser modificada, esquecida ou derrubada. E, diante disso, a cidade do Rio de Janeiro, capital brasileira de 1763 a 1960, deveria ser totalmente remodelada. Desse modo, seriam repetidos aqui os modelos das cidades mais modernas daquele final de século XIX, a francesa Paris, a inglesa Londres ou as norte-americanas Chicago e Nova York. Além do mais, os mais ricos passaram a comprar e a circular em um certo objeto recém-inventado, que prometia transportar as pessoas de uma forma mais rápida e segura que as carruagens de então, o automóvel. Para que essas novas maravilhas pudessem transitar sem riscos de acidentes e servirem de motivo de admiração e cobiça entre os mais pobres, era necessário construir avenidas largas, iluminadas e sinalizadas. No caso específico do Rio de Janeiro, o interesse em reformar a cidade também era movido por uma questão sanitária. Diversos navios de turismo internacional se recusavam a fazer escala em seu porto devido ao risco que os passageiros corriam de se contaminarem com algumas doenças que os cariocas já convivam há muito tempo: a febre amarela, a varíola e a peste bubônica. Assim sendo, o plano estratégico era: os turistas passarão a frequentar o Rio de Janeiro se a cidade for totalmente modernizada e as doenças contagiosas deixarem de existir. Em 1902, Rodrigues Alves é eleito presidente da República, comprometendo-se a utilizar os recursos públicos na execução das ideias reformistas previstas por seus antecessores e que eram do interesse da elite carioca. Para isso, ele nomeou o engenheiro Francisco Pereira Passos para a Prefeitura do Rio de Janeiro, cuja responsabilidade seria liderar o plano de reformas da cidade, e o médico sanitarista Oswaldo Cruz para o Departamento de Saúde Pública, a fim de liderar a erradicação das moléstias que assustavam tanto os visitantes como os próprios moradores locais. Pereira Passos, primeiramente, iniciou a reestilização e modernização do Porto do Rio de Janeiro, a fim de que ele se tornasse um cartão de visitas a todos os estrangeiros que estivessem conhecendo o Brasil. Imagem: fotografia aérea colorida da Avenida Rio Branco. Prédios altos ladeiam as pistas lá embaixo, onde circulam vários carros. Ao fundo, construções mais baixas dividem espaço com algumas árvores nas calçadas. Legenda da imagem: imagem atual da antiga Avenida Central que, a partir de 1912, passou a ser chamada de Avenida Rio Branco. Até os dias de hoje, é uma das vias mais movimentadas no centro do Rio de Janeiro. Fim da imagem. Ensino médio. História. Página 120. Em seguida, ordenou a construção da Avenida Central,
com o objetivo de colocar ali toda a tecnologia existente à época na abertura de vias públicas. Entretanto, o local onde ela seria construída já estava ocupada por milhares de pessoas moradoras de prédios velhos, cortiços e barracos, população majoritariamente de origem negra, que se mudaram para a cidade após o final da escravidão no Brasil, em 1888. Ordenado pelo prefeito, o Bota Abaixo demoliu todas as residências ali existentes e autorizou a polícia a espancar ou até mesmo prender, caso houvesse algum tipo de resistência por parte de algum morador. Restou à população despejada reconstruir suas casas nas áreas mais afastadas do centro, especialmente nos morros da cidade. Oswaldo Cruz, para erradicar a peste bubônica, organizou um programa de combate aos ratos, agente transmissor da doença. Para isso, chegava a recompensar em dinheiro as pessoas que entregassem uma certa quantia de animais mortos. Para combater a febre amarela, primeiramente, ele teve que explicar aos agentes de saúde que a doença não era transmitida pelo sangue, roupas ou suor dos infectados, mas sim por um mosquito chamado Aedes aegypti. Desta forma, a erradicação deveria seguir duas linhas: eliminar o agente transmissor e, principalmente, imitar a tática já implantada em alguns países da Europa e da América, a vacinação obrigatória. Vacinando todas as pessoas do Rio de Janeiro, a varíola seria combatida. Para isso, o Congresso Nacional aprovou uma lei que não apenas autorizava a vacinação compulsória dos cariocas, como também ameaçava de prisão ou de demissão aqueles que eventualmente se recusassem a isso. Durante o ano de 1904, 626 casas foram interditadas durante as mais de 110 mil visitas domiciliares realizadas pelas equipes sanitárias, quase sempre compostas de médicos, enfermeiros e policiais. É evidente que a truculência e a violência eram quase sempre utilizadas, afinal não houvera campanha governamental que esclarecesse as pessoas sobre a importância da vacinação e nem de como se daria tal procedimento. Somado a esse estranhamento, circulava entre as pessoas a seguinte crença: posto que a vacina era originária da palavra vaca, aqueles que fossem vacinados ficariam com uma cara de boi ou touro. E então, em novembro daquele ano, a população mais pobre do Rio de Janeiro, irada com a demolição de suas casas e depois com a violenta vacinação obrigatória, tomou o centro da cidade. Tal episódio ficou conhecido como a Revolta da Vacina. A rebelião popular durou 7 dias e consistiu em destruir toda a estrutura governamental existente nas áreas mais ricas da capital federal, em resposta à falta de atenção das autoridades aos cariocas mais humildes. Para controlar a revolta, o presidente Rodrigues Alves adotou duas saídas: a violenta, autorizando a polícia a atirar nos manifestantes e, quando possível, prendê-los, e a conciliatória, suspendendo imediatamente a obrigatoriedade da vacina. Imagem: fotografia em preto e branco do início do século XX. O bonde tombado no meio da rua, diversas pessoas estão ao redor. No canto esquerdo, um prédio de 2 andares com amplas janelas e algumas árvores na calçada. Legenda da imagem: o bonde, virado na Praça da República, Rio de Janeiro, demonstra a fúria da população carente contra as decisões governamentais do início do século XX que culminaram na revolta da vacina. Fim da imagem. O saldo da revolta da vacina foi o de 30 mortos, 110 feridos, 461 pessoas enviadas para campos de trabalho forçado no Acre e mais de 900 presos. A letra da canção abaixo, intitulada Vacina Obrigatória, ilustra o ambiente vivido pela capital do Brasil durante a revolta da vacina. Foi composta pelo cantor Mário Pinheiro logo após o fim das hostilidades entre as autoridades e a população carioca. Anda o povo acelerado com horror à palmatória. Por causa dessa lambança da vacina obrigatória, os manatas da Sabença estão teimando desta vez em meter o ferro a pulso bem no braço do freguês. Ensino Médio, História, página 121. E os doutores da higiene vão deitando logo a mão, sem saber se o sujeito quer levar o ferro ou não, seja moço ou seja velho, ou mulatinha que tem visgo. Homem sério, tudo leva ferro, que é servido. Bem no braço do Zé Povo, chega um tipo e logo vai enfiando aquele troço,
a lanceta e tudo mais. Mas a lei manda que o povo e o coitado do freguês vá gemendo na vacina ou então vá pro xadrez. Contam um caso sucedido que o negócio tudo logra. O doutor foi lá em casa vacinar a minha sogra. A velha como uma bicha teve um riso contrafeito e peitou com o doutor bem na cara do sujeito. E quando o ferro foi entrando fez a velha uma careta. Teve mesmo um chilique. Eu via coisa preta, mas eu disse pro doutor, vá furando até o cabo, que a senhora minha sogra é levada dos diabos. Tem um casal de namorados que eu conheço a triste sina. Houve forte rebuliço só por causa da vacina. A moça que era inocente e um pouquinho adiantada, quando foi para a pretoria já estava vacinada. Eu não. Vou nesse arrastão sem fazer o meu barulho. Os doutores da ciência terão mesmo que ir no embrulho. Não embarco na canoa que a vacina me persegue. Vão meter ferro no boi ou nos diabos que os carregue. Vocabulário: contrafeito, falso, lanceta, injeção, logra, alcança, consegue, palmatória, castigo, pretória, referência ao local onde a vacina era aplicada. Visgo, ranho, catarro. Disponível em https://index.phacruz.br/ironia-dos-carnavais. Acesso em 09 junho 2020. Apesar da revolta popular, a vacinação obrigatória atingiu seus objetivos principais. Enquanto, em 1902, a febre amarela matou mais de 1.000 pessoas na cidade, em 1904, apenas 48 faleceram. Neste mesmo ano, 3.566 cariocas pereceram por causa da varíola, apenas 9 em 1906 e nenhum em 1909. Deste modo, a vacinação foi se tornando algo corriqueiro na vida dos brasileiros durante o século XX, pois, ao contrário de 1904, as autoridades se conscientizaram da importância no esclarecimento das campanhas de imunizações para prevenir as doenças. Com isso, o Brasil pôde construir um dos maiores e mais completos programas de vacinação do mundo, servindo de referência a vários países no combate de mais de 45 doenças como sarampo, coqueluche, rubéola, meningite, gripe etc. No atual cenário da pandemia de Covid-19, a humanidade vive à expectativa de que os cientistas consigam elaborar, o mais rapidamente possível, uma vacina capaz de imunizar o corpo humano contra um novo coronavírus. Porém, ao contrário do Rio de Janeiro de 1904, as pessoas provavelmente receberão com muita alegria a notícia de que poderão ser vacinadas contra este novo agente do coronavírus. Ensino Médio, História, página 122. Vamos praticar. 1. Durante a infância, como eram para você os momentos que antecediam à vacinação? Você possui alguma memória especial desses dias? 2. De acordo com o início do texto, seria correto afirmar que a ideia da vacinação coletiva tinha, como principal propósito, a preservação da saúde da população. Quais os argumentos utilizados para fazer tal afirmação? 3. A letra da canção A Vacina Obrigatória é elogiosa ou crítica à maneira como o governo federal realizou o programa de imunização à varíola e à febre amarela junto aos cariocas. Em quais trechos da música o autor deixa explícita tal referência? 4. No componente Biologia do volume 1 das trilhas de aprendizagens, você estudou um pouco sobre o movimento atual contra o uso de vacinas. Em sua opinião, existe alguma semelhança entre tal organização e os revoltosos contra a vacinação no Rio de Janeiro? Por quais motivos é possível, ou não, comparar tais movimentos? Ampliando as experiências. www.ccm.saude.gov.br/mostra_virtual/2006/revolta-da
Vacina. http://www.blog.saúde.gov.br/index.php/Brasil. http://aventurasnahistoria-aventuras-reportagem/história-revolta-da-vacina.phtml. http://cms.saude.gov.br/noticias/epidemias-d-osvaldo-cruz. http://saude-d-a-z/vacinação, #tio, sinal de igual, O maiúsculo, %, 20, programa, %, 20, nacional, %, 20, D, %, 20, imuniza, C maiúsculo, 3%, A maiúsculo, 7%, C maiúsculo, 3%, B maiúsculo, 5, E, S, %, 20, do, %, 20, Brasil, %, 20, C maiúsculo, 3%, A maiúsculo, 9%, 20, 1%, 20, dos, atualiza, C maiúsculo, 3%, A maiúsculo, 7%, C maiúsculo, 3%, A maiúsculo, 3, O, 20, da, 20, caderneta, 20, de, 20, vacina, C maiúsculo, 3%, A maiúsculo, 7%, C maiúsculo, 3%, A maiúsculo, 3, U, https://portal.fiocruz.br/notícia/revolta-da-vacina-2, vídeo, Mário Pinheiro, a vacina obrigatória, Odeon R40.169, ano de 1904 Luciano Hortêncio, https://www.youtube.com/wat, sinal de igual, ele, maiúsculo, K, D, underline, 8, 7, F, maiúsculo, R, J, X, maiúsculo, E, maiúsculo. Atividade 2. A história do pensamento democrático. Trilha de conhecimentos. Quando analisados os discursos feitos pelos políticos brasileiros na atualidade, estando no governo ou na oposição, menos são defendidas as ideias partidárias de esquerda, de centro ou de direita. Sem dúvida, a palavra que impera em suas comunicações é democracia. Nenhum político afirma, explicitamente, ser adverso a ela. Ao contrário, alguns dizem que suas ideias existem para defendê-la, ao passo que outros afirmam que está em risco. Afinal de contas, o que é democracia? Democracia é a junção dos termos gregos demos, povo, e kratos, governo. Assim, quando alguém se denomina democrata, afirma que, ao menos em teoria, é a favor de um governo do povo. Não apenas a etimologia da palavra, mas o próprio ideal democrático remonta à Grécia Antiga, mais precisamente ao século VI a.C., quando os líderes da cidade-estado de Atenas implantaram uma reforma na estrutura do poder local. Ensino médio, História, página 123. De acordo com essa reestruturação, o poder deixaria de ser controlado por reis e passaria a sê-lo por uma assembleia, em grego, ekiklesia, composta por homens livres, maiores de 21 anos e nascidos na própria cidade. Assim sendo, estrangeiros, escravos, crianças,
adolescentes ou mulheres tinham a sua participação vetada no processo decisório. O local de decisão da Assembleia era chamado de Ágora, praça central com espaço para abrigar os 500 cidadãos atenienses aptos a participar dessas reuniões. Vale destacar que diversos outros povos pelo mundo, em diferentes tempos históricos, embora apresentassem processo decisório semelhante ao grego, não se denominavam democráticos. Imagem: fotografia colorida panorâmica das ruínas de uma ágora, na região da Tessalônica, ao norte da Grécia. A praça é rodeada por prédios, no canto esquerdo uma vegetação rasteira se estende até o fundo, mais ao centro uma única coluna ainda se mantém de pé, no centro uma fileira das bases de colunas, que não existem mais. No canto esquerdo ruínas estão com os tijolos à vista. Embaixo, no canto direito, parte de uma escada. Legenda da imagem: ruínas de uma ágora, na região da Tessalônica, ao norte da Grécia atual. Fim da imagem. Os historiadores afirmam que o modelo grego era o de democracia direta. De acordo com tal modelo, as decisões tomadas pela maioria dos votos dos que integravam a Assembleia eram, por eles próprios, colocados em prática. Guerrear, promover a paz, realizar uma determinada obra, entre outros temas, eram algumas dessas deliberações. Não havia a figura específica de um governante, pois a responsabilidade de liderar a comunidade após uma decisão era definida por sorteio. Como as escolhas resultavam dos votos dos presentes, era comum que se destacassem aqueles que ficaram conhecidos como demagogos, demo, povo e gogo, aquele que conduz. Assim eram chamados os cidadãos cujo discurso, embora agradasse a boa parte dos membros da Assembleia, quase sempre era desconectado da possibilidade real de que fosse concretizado. E, por conta disso, o sistema democrático se tornou passível de crítica por filósofos como Platão e Aristóteles, defensores de um governo aristocrático. Aristo, melhor, e Kratos, governo dos melhores. De acordo com tais percepções, os rumos a serem tomados deveriam ser ditados por pessoas das classes mais altas da sociedade ateniense, posto que eram dotadas de maior capacidade intelectual para as decisões coletivas. O pensamento democrático, a partir do século III a.C., foi perdendo espaço na Grécia Antiga, ficando esquecido por quase 2 milênios. Ao longo desse período, a humanidade conheceu diversas outras formas de governo onde, definitivamente, não havia espaço para a democracia. Somente a partir dos séculos XVII e XVIII, na Inglaterra e na França, pensadores como Locke, Rousseau, Voltaire e Montesquieu começam a resgatar alguns dos princípios democráticos. Não apenas para criticar o poder absolutista dos reis na época, vislumbravam também a possibilidade de uma reformulação política. Desse modo, a população poderia reconhecer e apoiar as ações promovidas pelos seus governantes caso fossem, de alguma forma, legitimadas pelas pessoas. Diante disso, nasce a ideia de democracia representativa. Impedida pelas necessidades cotidianas de participar de assembleias aos moldes das atenienses, a coletividade delegaria tal função a pessoas que se dedicariam, exclusivamente, ao bem de todos. Assim, um conjunto da população daria um voto de confiança a figuras públicas, cujo compromisso representaria os interesses dos que o escolheram. Neste modelo de assembleia, os políticos escolhidos pelos cidadãos teriam a responsabilidade de criar leis que governariam a sociedade e impediriam as decisões de reis que pudessem prejudicar a população quando postas em prática. Para resolver problemas entre governantes e componentes da Assembleia, era fundamental a existência de um tribunal de juízes que julgasse os possíveis conflitos. Os poderes dessas instituições ficaram conhecidos como poder executivo, legislativo e judiciário, respectivamente. Inspiradas nessas ideias, as 13 colônias inglesas da América do Norte conquistaram sua independência e formaram, em 1776, os chamados Estados Unidos da América. No novo país, formularam uma estrutura de governo que respeitava a divisão do governo em 3 poderes. Ensino médio. História. Página 124. O novo país não seria liderado por um rei,
mas sim por um presidente escolhido por meio de uma eleição com a participação de cidadãos. Vale destacar que, apesar de a legislação norte-americana defender amplamente a liberdade, nem todas as pessoas, naquele momento, tinham direito ao voto, estando excluídas mulheres e pessoas negras, escravizadas ou não. Referência: 1. Rodapé. Ideais parecidos moveram os líderes da Revolução Francesa que, a partir de 1789, buscaram ampliar o poder popular de interferência no processo decisório do país para além de nobres e religiosos. Os revolucionários franceses, deixando clara a inspiração ateniense, colocaram sob a responsabilidade da Assembleia Nacional os destinos do país. Sentavam-se, ao lado direito, os defensores da conciliação entre o pensamento da revolução e os interesses dos grandes proprietários de terras. Ao lado esquerdo da Assembleia, aqueles que desejavam mudanças radicais e rápidas para atender aos interesses das classes médias e trabalhadoras. Já no século XIX, especialmente após 1848, muitos países europeus foram implantando o sistema democrático representativo como resposta às diversas rebeliões de trabalhadores em busca de maior espaço político. No entanto, ao mesmo tempo em que os sistemas eliminavam a necessidade de renda para se tornar um eleitor, permitindo, assim, a participação dos mais pobres, não se cogitava a inclusão de mulheres nem de analfabetos. Tal alijamento no processo estava pautado na ideia de que as mulheres seriam fortemente influenciadas por seus pais ou esposos no momento do voto e os analfabetos não teriam condições de exercer plenamente a democracia. Somente durante o século XX, após forte pressão dos movimentos sufragistas, as mulheres tiveram gradativamente garantida a sua participação democrática. O avanço do pensamento democrático sofre forte abalo pelo mundo durante as décadas de 1920 e 1930, momento em que diversos líderes populares ascendem ao poder de países como Espanha, Portugal e, fundamentalmente, União Soviética, Itália, Alemanha e Japão, questionando a eficácia da democracia como instrumento capaz de equacionar as severas crises político-econômicas que estavam vivenciando. Passou-se a crer que sua superação adviria por meio de um governo autoritário e centralizado em uma única pessoa. Os regimes críticos da democracia foram convencionalmente intitulados de ditaduras e seus líderes, de ditadores. Após a Segunda Guerra Mundial e a vitória das nações democráticas, notadamente França, Inglaterra, Estados Unidos e União Soviética, ainda que esta não fosse uma democracia, contra os países ditatoriais, os democratas ganharam mais adeptos, fazendo com que esse sistema de governo se tornasse hegemônico no mundo ocidental desde então. Durante o período colonial brasileiro, existem diversos registros de eleições para as câmaras municipais, responsáveis pela administração das vilas e cidades do país. A participação era exclusiva de homens, brancos e ricos, condições que, evidentemente, excluíam quase a totalidade da população, composta majoritariamente de pobres, indígenas e negros, escravizados ou não. Com a independência, em 1822, o recém-criado Império Brasileiro estabeleceu limites à participação popular, restrita à escolha dos membros dos legislativos nacional e regional. Ainda assim, os eleitores deveriam possuir algum tipo de renda para poder decidir seus representantes. Referência 2. Rodapé. Embora a lei não impedisse a participação de indígenas, negros libertos, mulheres e analfabetos, era incomum a participação dessas pessoas. Com o início da República, em 1889, tal restrição financeira foi extinta. Imagem. Fotografia colorida do primeiro-ministro britânico Winston Churchill. À esquerda, o presidente norte-americano Franklin Roosevelt no centro, e o líder soviético Joseph Stalin à direita, todos sentados. Atrás deles, de pé, oficiais fardados conversam em pequenos grupos, alguns usam capes. Legenda da imagem, fevereiro de 1945. Na cidade soviética de Yalta, o primeiro-ministro britânico Winston Churchill, o presidente norte-americano Franklin Roosevelt e o líder soviético Joseph Stalin,
sentados da esquerda à direita, respectivamente, definem os rumos que a Europa seguiria após a Segunda Guerra. Entre outros acordos, o caminho democrático a ser seguido pelos países ocidentais. Fim da imagem. Referências/rodapé. Referência 1. Embora a escravidão tenha sido extinta em 1865 no ZEUA, os negros puderam participar livremente das eleições apenas em 1965. As mulheres norte-americanas conquistaram o direito a voto em 1919. Referência 2. Esta regra foi estabelecida pela Constituição de 1824, apelidada como a Constituição da Mandioca. Nela, para se tornar um eleitor, o indivíduo deveria comprovar possuir o valor equivalente a 150 alqueires de mandioca. Ensino médio. História. Página 125. Porém, a participação popular restringiu-se exclusivamente aos homens, maiores de 21 anos e alfabetizados. Esta última condição, na prática, excluía boa parte da população brasileira, composta majoritariamente por pessoas que não tinham acesso às poucas escolas existentes no país, como os mais pobres e os negros, que haviam abandonado plenamente a condição de escravizados em 1888. As eleições desse período costumavam não traduzir a real opinião do eleitorado, pois, além das fraudes provocadas pelo voto aberto, o cidadão deveria falar em voz alta o nome de seu candidato a alguém que, propositalmente, poderia errar seu registro beneficiando seus concorrentes. Muitos líderes regionais ameaçavam agredi-los fisicamente caso não houvesse a escolha do candidato de sua preferência. Como grande parte dos brasileiros era marginalizada do processo decisório, as primeiras décadas do século XX presenciaram diversas rebeliões de setores da sociedade, como trabalhadores, intelectuais e militares, buscando terem suas vozes ouvidas pelos governantes. Todos esses descontentamentos culminam na Revolução de 1930 que, ainda excluindo os analfabetos, estabelece a extensão do direito ao voto a partir dos 18 anos, secreto, referência 3, rodapé, e para mulheres, referência 4, rodapé. No entanto, o que não se contava era que, nos 15 anos que se seguiram a ela, haveria eleições somente em 1933 e em 1945. Especialmente após 1937, durante o chamado Estado Novo, Getúlio Vargas estabelece um regime ditatorial em que quaisquer manifestações democráticas foram eliminadas. E, nesse contexto, eram punidos com perseguições, demissões, prisões, exílios, tortura e até morte, todos aqueles que ousassem se levantar contra as determinações presidenciais. A cena muda no biênio 1945 a 46, Vargas é afastado do poder e, se busca, por primeira vez, estabelecer um Estado democrático no Brasil. Porém, embora os brasileiros pudessem escolher quais seriam os seus governantes, de vereadores da cidade ao presidente da República, os analfabetos, os militares de baixa patente e os filiados a partidos de ideologia comunista eram proibidos de participar das eleições organizadas a partir de então. Com a chegada dos anos 1960, a democracia brasileira começa a ser pressionada a atender o interesse não apenas dos mais ricos e proprietários de empresas e fazendas, como especialmente dos trabalhadores das grandes cidades brasileiras. Bilateralmente questionada a eficácia do sistema democrático existente, tal período é encerrado, em 1964, com o golpe civil-militar. Este não apenas afastou do poder o presidente João Goulart, como iniciou um longo período ditatorial. Assim, não apenas a população estava impedida de escolher o principal governante do país, como também quaisquer iniciativas organizadas pela oposição seriam implacavelmente perseguidas por empresários, policiais e militares. Durante o período mais severo da ditadura, os meios de comunicação eram censurados de forma a não apenas calar a voz dos críticos ao governo como também a ocultar casos de corrupção ou incompetência do regime.
Nos anos 1980, a insatisfação perante os rumos do Brasil fez com que houvesse uma grande mobilização ao retorno de um caminho democrático. A união entre setores da imprensa, trabalhadores, artistas e políticos opositores à ditadura, reivindicava a volta da escolha pelo voto popular, sobretudo, do presidente do Brasil. Imagem. Fotografia aérea em preto e branco da Praça da Sé de janeiro de 1984, um comício a favor das diretas já. Acima, no centro a imponente Catedral da Sé, ao redor dela vários edifícios. Uma multidão toma conta da praça. Legenda da imagem, janeiro de 1984. Imagem da Praça da Sé, São Paulo durante comício a favor das eleições diretas para presidente da República. Embora, naquele instante, o movimento diretas já não tenha atingido seu principal objetivo, representou um marco no desejo por democracia na sociedade brasileira. Fim da imagem. A consolidação do processo de redemocratização no Brasil. O país tem como marco importante a Constituição de 1988. Na medida em que estabeleceu que qualquer brasileiro, a partir de 16 anos de idade, alfabetizado ou não, poderia participar do processo eleitoral. Referências, rodapé. Referência 3. Cada eleitor receberia uma espécie de carta, onde deveria colocar um papel com o nome de seu candidato. Tal carta seria depositada em uma urna. Referência 4. O Brasil foi um dos primeiros países do mundo a estabelecer o voto feminino. No entanto, as mulheres, para participarem das eleições, deveriam ter a autorização de seus maridos e exercer alguma atividade remunerada. Tais condições foram eliminadas somente em 1962. Ensino médio, História, página 126. Além disso, permitiu à população que, respeitando algumas regras, propusesse leis a serem aprovadas aos representantes eleitos. Referência 5, rodapé. Desde 1989, os brasileiros já escolheram o seu presidente da República por 8 vezes, tendo sido escolhidos políticos de ideologias completamente diferentes para comandar o país. Referência 6, rodapé. Tal situação é utilizada por diversos especialistas para mostrar que o Brasil possui uma democracia fortemente consolidada, mesmo que 2 dos presidentes escolhidos tenham sido afastados da presidência por processos de impeachment. Referência 7, rodapé, alimentados por manifestações populares de rua. Imagem. Fotografia colorida de uma manifestação na Avenida Paulista. Alguns jovens usam máscaras de proteção facial e viseiras transparentes. À frente 2 jovens seguram uma faixa preta. Vidas negras importam em letras brancas. Atrás delas outros jovens levam cartazes com fotos de pessoas negras. Legenda da imagem, junho de 2020. Manifestação na Avenida Paulista, São Paulo contra o racismo no Brasil e no mundo. Fim da imagem. Na primeira década de 2010, as manifestações populares nas ruas têm sido constantemente utilizadas como mecanismos de pressão tanto por apoiadores como por opositores dos governantes. Isso quer dizer que, nos últimos anos, alguns setores da sociedade, com destaque aos movimentos em defesa dos direitos das populações indígenas, negras, LGBTQ+, religiosas, entre outras, compreenderam que o voto depositado em um determinado político não basta para se viver uma democracia plena. Assim, portanto, deveriam ser cobrados pela população caso não estivessem cumprindo alguma promessa eleitoral ou ameaçando realizar algo que não fosse de acordo com os desejos de parte da população. Além disso, estudiosos sugerem que, devido às possibilidades de comunicação advindas das redes sociais, as democracias pelo mundo, inclusive a brasileira, poderão, de certa forma, imitar a Ágora de Atenas. Tal analogia se estabelece a partir do pressuposto de que os representantes da Assembleia poderão ser fortemente pressionados em tempo real por seus eleitores e cobrados, via internet, na hipótese de um voto favorável ou contrário a um determinado assunto de interesse público. Evidentemente,
Cabe agora ao público eleitor identificar e desprezar os políticos demagogos que, tanto na Grécia Antiga como no Brasil contemporâneo, insistem em atrapalhar a democracia com um discurso fácil, mas de realização difícil. Vamos praticar. 1. Releia e compare os modelos de democracia direta e representativa. Ao seu ver, quais são as vantagens e desvantagens que cada sistema possui perante o outro? 2. Pela sua idade, você deverá participar da escolha do presidente da República eleito em 2022. Quais critérios serão considerados no momento de escolher o candidato que merecerá, ou não, o seu voto? 3. De acordo com a leitura do texto, é possível afirmar que as ações de uma sociedade realmente democrática ocorrem somente nos momentos das eleições? Que elementos embasaram sua afirmação? 4. Qual a sua opinião acerca das mudanças democráticas ocorridas no Brasil ao longo do tempo? Que vantagens esse regime político tem apresentado na atualidade? Referências, rodapé. Referência 5. A Constituição de 1988 estabelece que, para ser discutido pelo Congresso Nacional, um projeto de lei de iniciativa popular deva ter o apoio de, pelo menos, 1% do eleitorado brasileiro, o equivalente a, aproximadamente, 1,5 milhão de pessoas. Um exemplo de lei nascida por tal caminho é a que impede que pessoas que foram condenadas pela justiça ocupem cargos públicos ou se candidatem a eleições. Essa lei ficou conhecida como Lei da Ficha Limpa. Referência 6. Em 1989, Fernando Collor, PRN, de centro-direita, em 1994 e 1998, Fernando Henrique Cardoso PSDB, de centro, em 2002 e 2006, Luiz Inácio Lula da Silva PT, de esquerda, em 2010 e 2014, Dilma Rousseff PT, de esquerda, em 2018, Jair Bolsonaro PSL, de direita. Referência 7. Fernando Collor sofreu um processo de impeachment em 1992 e Dilma Rousseff, em 2016. Ensino médio. História. Página 127. 5. De acordo com aquilo que você tem visto, lido e vivenciado, a democracia no Brasil enfrenta algum tipo de ameaça ou se encontra totalmente fortalecida? Indique situações que fundamentem a sua opinião. Ampliando as experiências. https://www.politize.com.br/constituição-d-http://planalto.gov.br/c civil_constituição compilado.htm https://história.htm https://o-que-e-democracia.htm https://www.infoscola.com/política/democracia/https://www.sabedoriapolitica.com.br/products/
História, da, democracia https://www.cielo.br/pdf/v2 Vídeo, a história da democracia, documentário, HD, documentário on demand https://www.youtube.com/what, sinal de igual, P, maiúsculo, 3, Y, V, maiúsculo, R, maiúsculo, K, V, P, maiúsculo, traço, W, 4. Vídeo, Democracia Ateniense História Online https://www.youtube.com/what, sinal de igual, U, maiúsculo, O, T, Q, maiúsculo, N, R, I, 0, traço, C, maiúsculo, G. Atividade 3. O direito à educação no Brasil. Trilha de conhecimentos. A pandemia causada pelo novo coronavírus, dentre tantas consequências, afastou você de um lugar que costumava frequentar desde criança, a escola. Além de aprender sobre diversos temas e conteúdos, no espaço escolar, você encontra amigos, se diverte, namora, brinca, conhece pessoas diferentes e começa também a construir a sua vida futura. Entretanto, será que, ao longo da história do Brasil, todos os adolescentes de idade semelhante à sua também tinham a possibilidade de frequentar uma escola? Para isso, vamos observar como se dá o processo educativo nos povos originários do nosso país. Para a maioria deles, não existe a fase da adolescência, havendo unicamente a infância e a idade adulta. O que separa uma etapa da outra é o momento da primeira menstruação das meninas ou um ritual de passagem obrigatório aos meninos entre 10 e 12 anos. Antes disso, as crianças aprendem com os mais velhos as atividades que praticarão durante a vida adulta. Meninos acompanham os homens nos momentos de caça, pesca e guerra e meninas aprendem com as mulheres como trabalhar nas plantações, produzir artesanatos e cuidar dos bebês. Referência 8, rodapé. Em linhas gerais, essa realidade era muito parecida à do momento em que os primeiros padres jesuítas desembarcaram em terras brasileiras, em meados do século XVI. Os religiosos, interessados em converter os povos indígenas ao catolicismo, construíram as primeiras escolas em nosso território. Nelas, não era apenas ensinada a doutrina cristã aos nativos, língua portuguesa, matemática, teatro e música também eram ensinados. Essas escolas existiram até 1759, quando os padres jesuítas são expulsos do Brasil sob as ordens do Marquês de Pombal, então primeiro-ministro do Império Português. Referência, rodapé. Referência 8. Na atualidade, as comunidades indígenas possuem contato com uma educação que considera tanto os aspectos tradicionais de sua cultura, como também alguns conceitos comuns a todos os estudantes brasileiros. Ensino médio. História. Página 128. Imagem. Fotografia colorida do pátio do colégio, no centro da cidade de São Paulo. À esquerda, a réplica do Colégio São Paulo de Piratininga com 2 pavimentos e uma torre, a fachada é toda branca com janelas de madeira. À direita, monumento Glória Imortal aos fundadores de São Paulo e ao fundo os edifícios da Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania do Estado de São Paulo com 2 andares. Legenda da imagem, pátio do colégio, no centro da cidade de São Paulo. À esquerda, a réplica do Colégio São Paulo de Piratininga, fundado em 1554 pelos padres jesuítas José de Anchieta e Manuel da Nóbrega. Esta foi uma das muitas escolas construídas por religiosos durante o período colonial do Brasil. Fim da imagem. Após a expulsão dos jesuítas, a educação no Brasil passou a ser praticamente inexistente, posto que ficou sob a responsabilidade das raríssimas entidades filantrópicas que não contavam com nenhum tipo de apoio governamental. Além disso,
Os poucos professores existentes eram contratados pelas pessoas ricas para ensinarem aos seus filhos noções básicas de leitura, escrita e cálculo. Famílias que possuíam boas condições financeiras enviavam seus filhos para estudar em colégios em Portugal, na França ou na Inglaterra, de onde voltavam já com alguma profissão. Evidentemente, esta não era a realidade da imensa maioria da população. Não obstante a inexistência de escolas, os mais pobres não tinham a oportunidade de estudar pelo fato de que, muitas vezes, começavam a trabalhar desde muito cedo. Tal situação era muito semelhante à da população escravizada, com o agravante de que o serviço das crianças e dos adolescentes negros era superexplorado por seus donos. Desse modo, sua força juvenil era usada no acúmulo de riqueza de seus donos, em detrimento de uma qualidade de vida minimamente decente às suas peças, assim chamados os negros escravizados na época. Isto explica o motivo de poucos cativos conseguirem viver mais que 20 anos de idade. Com a chegada da família real portuguesa, em 1808, a educação no Brasil ganha um novo impulso, pois a abertura dos primeiros cursos de medicina nas cidades de Salvador e Rio de Janeiro. O ensino para as crianças só ganha preocupação governamental após a independência brasileira, em 1822, especialmente com a Constituição Imperial de 1824, que garantia o direito ao acesso escolar obrigatório no curso primário, primeiro ao quinto anos do ensino fundamental, a todos os cidadãos. No entanto, não houve efetiva preocupação em implementar-se o que a legislação previa, tampouco que fossem construídas escolas. Ainda que uma lei de 15 de outubro de 1827, referência 9, rodapé, determinasse que cada cidade ou vilarejo do país devesse ter, ao menos um colégio primário, essa não era a realidade vigente. Naturalmente, as crianças escravizadas estavam excluídas da possibilidade de serem matriculadas nessas instituições de ensino, já que não eram consideradas cidadãs. Datam dessa época, a criação das faculdades de Direito em Recife e em São Paulo. Com o início do período republicano, em 1889, podem ser assinaladas duas mudanças na educação brasileira: o aumento substancial do número de instituições de ensino superior e a construção de escolas de ensino primário em várias regiões do país. O interesse dos pensadores republicanos era claro: espalhar pelo Brasil o ideal de civilização e ampliar o número de eleitores aptos a votarem nos processos eleitorais que decidiriam os futuros governantes. Assim, em muitas cidades, foram construídos os chamados grupos escolares. Neles, as crianças tinham aulas de língua portuguesa, francesa e latina, matemática, história do Brasil, geografia do Brasil e biologia, além de, em algumas delas, haver a oferta do curso normal para a carreira do magistério. Algumas outras escolas eram abertas pela comunidade de imigrantes recém-chegadas ao país e outras por militantes políticos. Imagem: fotografia colorida da Escola Estadual Rodrigues Alves, na Avenida Paulista. A fachada é toda amarela com grandes janelas retangulares, a entrada é em forma de arco, o edifício tem 2 andares, um pequeno jardim está entre o prédio e as grades de proteção. Algumas pessoas caminham pela calçada. No canto esquerdo ao fundo outros edifícios. Legenda da imagem: Escola Estadual Rodrigues Alves, situada na Avenida Paulista. Construída no início do século XX, apresentou ações pedagógicas consideradas inovadoras para a época, como, por exemplo, classes mistas entre meninas e meninos e atendimento especializado para crianças com deficiência. Fim da imagem. Referência rodapé. Referência 9. Daí a origem da celebração do Dia do Professor. Ensino médio. História. Página 129. Em São Paulo, os líderes anarquistas construíram vários estabelecimentos em que, além dos conteúdos tradicionais, os estudantes tinham aulas acerca das doutrinas dessa linha de pensamento. Após a ascensão de Getúlio Vargas ao poder, em 1930, mais mudanças ocorrem. Com a criação do Ministério da Educação, as escolas passam a serem encaradas como um local em que as crianças,
especialmente as mais pobres, poderiam aprender não apenas os conteúdos transmitidos pelos professores e pelos livros, como também ensinamentos de higiene e saúde, pois poderiam tomar banho, alimentar-se e escovar os dentes, situações que nem sempre eram possíveis para muitas crianças em suas casas. Assim, os prédios escolares passaram a ser cada vez mais amplos, com bastante espaço para o lazer e a prática esportiva. No entanto, o acesso à educação se restringia ao curso primário, garantido apenas às crianças de 7 aos 10 anos de idade que o cursavam. Para o ingresso nas poucas escolas públicas de curso ginasial, correspondente aos atuais 6º a 9º anos do ensino fundamental, era necessária a aprovação em uma espécie de vestibular, chamado de exame de admissão. Os reprovados possuíam duas opções: abandonar a vida de estudos para a dedicação exclusiva ao trabalho ou, caso a família tivesse condições, seguiriam estudando em escolas particulares. Opção socialmente vista como humilhante, estudar em uma escola particular significava haver fracassado no exame de admissão. Além disso, era reconhecida por toda a população a qualidade de ensino inferior ofertada, naquele momento, pelos estabelecimentos privados. É importante ressaltar que, na década de 1930, a Universidade de São Paulo, USP, é criada, com o apoio explícito da elite paulista ligada à indústria e aos negócios cafeeiros. Os primeiros cursos oferecidos pela USP foram organizados por professores ilustres nos meios acadêmicos de países como a Alemanha, a França, a Inglaterra e os Estados Unidos. A partir dos anos 1940, o governo federal passa a incentivar a organização do ensino profissionalizante, em parceria com os recém-criados Serviço Nacional da Indústria, SENAI, e Serviço Nacional do Comércio, SENAC. Tais cursos técnicos seriam destinados aos jovens concluintes do curso ginasial. Seu objetivo principal era treinar mão de obra, quase sempre originária das classes mais baixas da sociedade, para manusear os cada vez mais complexos maquinários industriais. 2 décadas mais tarde, passa a haver uma maior oferta na rede pública do curso colegial, atual ensino médio. No entanto, poucos jovens oriundos dos setores mais pobres chegaram a essa etapa de aprendizagem devido à necessidade de ingressarem no mercado de trabalho desde sua adolescência. Tal fato explica o elevado número de brasileiros que chegaram à idade adulta sem saber ler, escrever ou calcular. Nos anos 1960, as diversas tentativas para eliminar o analfabetismo no país, somadas a outras iniciativas que visavam ao aprimoramento e à ampliação do direito à educação no Brasil, acabaram interrompidas com o golpe civil-militar de 1964. Esses novos governantes, na tentativa de eliminar o analfabetismo na idade adulta, decidem investir na alfabetização de jovens e adultos. Para isso, importam técnicas de ensino dos Estados Unidos que, infelizmente, não surtiram o efeito desejado pela distância apresentada entre sua realidade e as brasileiras. Somente a partir de 1971, o Brasil começa a garantir a todas as crianças o direito de cursar, em uma escola pública, os cursos primário e ginasial, unificados sob o nome de primeiro grau. Os investimentos nos cursos colegial e normal, então denominados segundo grau, passaram a ocorrer de forma mais sistemática, porém, ainda muito abaixo do necessário para atender ao crescimento da clientela que chegava nessa etapa. Com isso, a qualidade de ensino nas instituições públicas começa a sofrer sucessivos abalos, situação que, somada à impossibilidade de tratar ou de até mesmo refletir sobre a realidade brasileira, marcaram a história da educação do país nesse período. Nos anos 1980, com o fim da ditadura militar, os governantes compreenderam que a ampliação do acesso e a garantia da permanência de todas as crianças nas escolas públicas fortaleceriam o Estado democrático de direito que estava se desejando construir. A Constituição de 1988 não apenas reforçou a obrigatoriedade de se ofertar a todos o ensino de primeiro grau, como progressivamente as vagas para o segundo grau que deveriam ser abertas.
Ensino médio. História. Página 130. Para estimular a construção de estabelecimentos de ensino e frear a evasão escolar, na década de 1990, o governo brasileiro adotou duas saídas: ofereceu uma quantia em dinheiro às famílias que mantivessem suas crianças matriculadas nas escolas, referência 10, rodapé, e equacionou os repasses de verbas federais aos estados e municípios ao crescimento de estudantes que frequentam os colégios. Em outras palavras, prefeitos e governadores teriam mais recursos para gastarem na construção de escolas frequentadas por crianças e adolescentes, cuja frequência estaria garantida pelos responsáveis. Com essa estratégia, o Brasil conseguiu manter desde o início dos anos 2000, aproximadamente, 95% de seus cidadãos de 7 a 14 anos, matriculados em unidades escolares. Além disso, foram desenvolvidas várias experiências educacionais pelo país na busca de uma melhor qualidade de ensino oferecida pelos estabelecimentos públicos. Com o novo século, mais mudanças ocorrem. Em 2006, com a extensão do direito à educação a todas as crianças e adolescentes de 4 a 17 anos, ao governo brasileiro fica a responsabilidade de investir também no ensino médio e nos anos finais da educação infantil, além de ser obrigado a ampliar a oferta de vagas em creches e em instituições de ensino superior, públicas e privadas. A ferramenta condicionante à liberação de verbas federais a estados e municípios e ao aumento do número de estudantes matriculados é ampliada e reforçada com a obrigatoriedade de um mesmo piso salarial. Referência 11, rodapé, a todos os professores que atuam em escolas públicas. No ensino superior, além da inauguração de várias universidades estaduais e federais, o governo brasileiro, por meio da isenção de impostos, comprou boa parte das vagas de instituições particulares, repassadas a jovens concluintes do ensino médio conforme as notas obtidas no Exame Nacional do Ensino Médio, ENEM, referência 12, rodapé. Vale destacar duas outras importantes políticas públicas desenvolvidas nesse período: a inclusão do estudo das culturas indígenas e afro-brasileiras no currículo das escolas públicas do país e o desenvolvimento de políticas de cotas raciais e sociais, a fim de possibilitar o acesso às instituições de ensino superior das populações historicamente excluídas do processo educacional, como os mais pobres, os estudantes de escola pública, os indígenas e os negros. E assim chegamos ao tempo atual. Por mais que a educação brasileira ainda tenha inúmeros problemas, com maior destaque, talvez, as deficiências na qualidade do ensino evidenciadas pelas avaliações internacionais, não é possível negar os diversos progressos já realizados. No atual momento de pandemia, novas e variadas estratégias de aprendizagem estão sendo experimentadas, com destaque ao ensino à distância, as atividades que você realizou por meio do Google Classroom ou mesmo por estas trilhas de aprendizagens. Acertos e equívocos possivelmente foram cometidos nesse processo. Porém, é necessário observar as oportunidades variadas de ensinar e aprender ocorridas nos últimos meses, experiências que certamente marcarão a nossa vida para sempre. Quiçá a ausência do ambiente escolar, professores, funcionários, amigos e até dos crunches, ressignifique a nova rotina que se estabelecerá e, consequentemente, também a nossa relação com ela. Vamos praticar. 1. É possível afirmar que todos os brasileiros sempre tiveram a educação como um direito assegurado? Quais informações basearam a sua afirmação? 2. A foto a seguir foi produzida em 1905 e mostra uma turma de estudantes da Escola Estadual Caetano de Campos, localizada na Praça da República, centro de São Paulo. Escreva quais são as características que podem ser destacadas acerca do público atendido por essa escola. Referências rodapé. Referência 10. Conferir a atividade do componente curricular Geografia neste volume das trilhas de aprendizagens. Referência 11. Em 2020, o piso salarial do magistério é de R$ 2.886,24 aos professores que trabalham 40 horas semanais. Referência 12. Conferir a atividade do componente curricular Sociologia neste volume das trilhas de aprendizagens.
Ensino médio. História. Página 131. Imagem. Fotografia em preto e branco da turma da Escola Estadual Caetano de Campos. Meninos posam para fotografia organizados em 4 fileiras. De cima para baixo, estão todos de pé, em patamares diferentes. Logo abaixo estão todos sentados e outros estão sentados no chão com as pernas cruzadas. O professor está sentado bem no centro, no meio dos alunos. Ele veste paletó e usa gravata. Fim da imagem. 3. Ao analisar toda a trajetória histórica, destaque aquele aspecto que, em sua opinião, seja o mais positivo da educação brasileira, bem como uma característica que ainda precise de maior atenção por parte dos governantes. 4. Devido às necessidades impostas pela pandemia, a educação foi obrigada a se transformar. Quais características do atual momento educacional você acredita que poderão prosseguir existindo após a volta às aulas presenciais? 5. De quais aspectos do ensino presencial você mais sente falta ao longo deste período da pandemia? Por quais motivos você fez tal escolha? 6. Em muitos lugares do mundo, existe um movimento chamado homeschooling. Segundo tal movimento, crianças e adolescentes deixam de frequentar o espaço escolar, cabendo a seus pais ou a professores contratados a tarefa de ensiná-los diretamente em casa. O que você acha dessa ideia? Você, se pudesse, gostaria de integrar tal movimento? Por quais razões? Ampliando as experiências. https://www.portalsanfrancisco.com.br/história-do-no-brasil. https://www.gazetadopovo.com.br/educação-no-universalização-1-1-84 N P C I H Y R A 8 Y Z S 2 J 8 N N Q N 8 D 9 #hashtag 2 pontos tio 2 pontos text sinal de igual foi porcento 20 assim porcento 20 que porcento 20 nasceu porcento 20 O porcento C maiúsculo 3% A maiúsculo D maiúsculo N D I O porcento 20 brasileiro porcento 20% C maiúsculo 3% A maiúsculo 0% 20 F porcento C maiúsculo 3% A maiúsculo 9% 20 Crist porcento C maiúsculo 3% A maiúsculo 3 http://portal.mec.gov.br/a/acessibilidade-S-P-1-4 06591-evolução-da-educação-brasileira https://www.cielo.br/cielo.php ponto de interrogação script sinal de igual S C I underline art text e pid sinal de igual S maiúsculo 010-3-863 x -1993000100003 https://novaescola.org.br/conteúdo/1910
série, especial, história, da, educação, no, Brasil, ponto de interrogação, G, C, L, I, D, sinal de igual, C, maiúsculo, J, 0, K, maiúsculo, C, maiúsculo, Q, maiúsculo, J, W, R, I, F, 3, B, maiúsculo, R, maiúsculo, D, maiúsculo, 1, A, maiúsculo, R, maiúsculo, I, S, A, maiúsculo, M, maiúsculo, U, G, N, maiúsculo, U, I, S, J, D, T, D, N, X, F, G, Q, A, maiúsculo, A, Z, Y, maiúsculo, 7, X, maiúsculo, E, N, V, maiúsculo, Q, maiúsculo, I, D, maiúsculo, T, maiúsculo, K, F, W, 8, 6, X, L, Q, maiúsculo, X, Q, maiúsculo, H, maiúsculo, F, 3, J, S, maiúsculo, X, E, T, B, C, maiúsculo, B, R, maiúsculo, L, maiúsculo, Y, K, maiúsculo, 8, A, maiúsculo, P, X, I, maiúsculo, A, maiúsculo, L, maiúsculo, W, underline, W, C, B, maiúsculo, http www.planalto.gov.br/c, civil, underline, 03 Constituição Constituição, compilado.htm, http://www.planalto.gov.br/c, civil, underline, 03 leis L, 9394.htm, vídeo, D0 breve história da educação no Brasil níveis https://www.youtube.com/wat, ponto de interrogação, V, sinal de igual, E, T, maiúsculo, Y, maiúsculo, W, maiúsculo, V, B, W, maiúsculo, 8, X, maiúsculo, P, maiúsculo, W,